Fala Dev, Simon aqui. Vou começar mais um videozinho com vocês. Na última aula a gente configurou nosso model e nossas migrations. E também já preparou o nosso controller de autenticação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as rotas e deixar elas prontas já para fazer autenticação na próxima aula. Na última aula a gente já deixou esse método auth aqui já configurado, né? Ele retorna todos os usuários do banco utilizando o método AL do Eloquent Model. Eu deixei aqui aberta a documentação para a gente dar uma olhada. Basicamente existem 6 tipos de rotas: o GET, o POST, o PUT, o PATH, o DELETE e o OPTIONS. Com exceção desse OPTIONS, a gente vai usar todos. Então, bora criar nossas rotas. A primeira rota que a gente precisa criar seria a nossa rota auth para fazer a autenticação utilizando esse método que a gente já criou no controller de auth. As rotas ficam dentro da pasta root, o arquivo web.php. Aqui ele já vem com uma rota pré-configurada. Eu já estou com o meu servidorzinho local rodando, eu vou acessar aqui para a gente, né? Se você estiver usando o Homestead ali, é só rodar o php-s, né, na porta 8000. Aqui eu vou acessar a minha pasta pública diretamente, porque depois eu vou jogar essa API no servidor cPanel que eu já tenho ali, né, no Linux. Bom, tá rodando aqui certinho. Aqui nas nossas rotas a gente só tem essa rota aqui, que ela só retorna a versão do nosso Lumen lá, dos componentes. Aqui a gente precisa criar uma nova rota. Essa rota que a gente vai criar vai ser um post, certo? Ela vai ser o /auth. Aqui eu preciso passar basicamente dois parâmetros que são essenciais aqui para a gente criar uma rota. O primeiro seria o as, que é um nome que a gente pode dar para nossa rota. Isso é bem importante porque se a gente trabalhar com as views dentro do nosso Lumen, né, a gente precisar chamar uma rota, a gente tem disponível o método route, que gera para a gente o link automaticamente da rota. Aqui dentro a gente pode passar ou a rota em si, por exemplo, login barra usuário, né, que ele vai concatenar isso aqui com o base path que eu tenho configurado aqui no meu arquivo .env, né? Ou senão a gente pode chamar o nome da rota que a gente dá aqui dentro, no caso login, por exemplo. Se eu colocar login aqui, ele vai chamar a rota auth. Por que que isso é importante? Basicamente, se algum dia a gente mudar essa rota aqui, vamos supor que eu mude ela para authentication, a gente não precisa se preocupar em mudar em todos os lugares que a gente chama essa rota, porque se a gente chamar ela pelo nome, pelo alias, independente da rota que tiver aqui no link, ele automaticamente vai mudar em todos os lugares para a gente. Então é sempre importante a gente dar um alias para as rotas. O segundo parâmetro é o uses, que a gente vai dizer qual controller e método a gente vai chamar quando acessar essa rota. A gente pode passar uma function na mão mesmo, né? Método router, certo? Ou a gente pode passar dois parâmetros. O primeiro seria o nome do nosso controller e o segundo método que a gente vai usar, que seria o método auth dentro do nosso auth controller. Bom, basicamente é isso que a gente precisa para criar uma rota. Para a gente testar essas rotas, se a gente acessar pelo navegador, vai dar um erro, tá? Porque quando a gente precisa chamar esse método pelo post, não pelo get, certo? Ele vai dar um not annulled. Para a gente testar, a gente precisa de algum cliente HTTP. Eu vou usar o Postman aqui no meu caso, mas pode usar um Insomnia, o Postman.
Tem várias opções aí no mercado para essa finalidade de cliente, certo? Bom, eu já criei aqui uma collection, né, chamada curso, e já tem um post aqui que eu criei com o nome de login usuário. Aqui dentro eu preciso passar a minha rota, que a gente criou aqui. A gente criou a rota chamada Alf. Aqui, se você estiver utilizando o Homestead, você só precisa passar o localhost, a porta aqui do lado e o /alf que ele já acessa. Aqui no meu caso, como eu estou com o servidor Apache, eu preciso passar o path completo aqui. Bom, aqui se a gente chamar pelo get também vai dar um erro, né? Que seria aquele method not aloned, se a gente precisa colocar um post e mandar para lá. Olha que legal, ele já vai retornar para a gente um JSON completo com todos os usuários que a gente tem cadastrado lá na nossa tabela. Para a gente ver se está realmente trazendo os usuários corretamente do nosso banco, a gente pode acessar aqui pelo phpMyAdmin mesmo, o curso Lumen, a nossa tabela users, se tem aqui os 3 usuários cadastrados, que é o que a gente está retornando. Reparem que como o nosso campo password está lá no hidden do nosso model, ele não retorna aqui quando a gente faz a chamada no getAll ali, no método all do nosso model, certo? Então, também bem importante aqui, a gente pode ter parâmetros na nossa URL. Eu vou dar um exemplo aqui, não precisa copiar isso, tá? Eu vou passar aqui um parâmetro na nossa URL que vai se chamar ID. Dessa maneira, se a gente passar só assim o parâmetro, ele vai ser obrigatório ele vai ser obrigatório ser passado aqui na nossa URL, certo? Ele vai dar um erro de not found HTTP aqui, certo? Então, para a gente dizer que essa rota não é obrigatória, a gente precisa botar ela dentro de assim, dessa maneira, ele vai continuar dando um erro, porque a gente ainda não está passando esse parâmetro na nossa função. Se a gente vir aqui e definir um nome do nosso parâmetro, que é o mesmo nome que a gente passa, que é o mesmo nome da variável que a gente precisa chamar, ele ainda vai continuar dando um erro, porque dessa maneira eu não tenho um valor padrão para nosso parâmetro. Se eu definir que o padrão do nosso parâmetro é nulo, tá vendo que retornou os usuários? Se a gente definir assim, ele vai dizer que nosso parâmetro é obrigatório ser passado. Mesmo que eu tenha definido um valor padrão para ele, eu preciso dizer que esse parâmetro não é obrigatório na minha URL. Isso é legal porque aqui, como a gente está retornando todos os usuários, a gente pode fazer um if aqui antes e verificar se o ID é verdadeiro, ou seja, ele possui um valor maior que zero aqui dentro e que não seja nulo. Aí aqui o que a gente pode fazer? Se existe o parâmetro ID na nossa URL, a gente pode usar o outro método do nosso Eloquent, que é o find. O find, ele procura pelo ID da nossa linha lá na tabela. Se o nosso método, o nosso parâmetro ID não estiver presente, a gente simplesmente retorna todos os usuários. Dessa maneira, se agora eu vim aqui chamar sem passar nenhum parâmetro na URL, normal, certo? Mas, se eu passar, por exemplo, aqui o 3, ele vai retornar apenas o usuário 3 da nossa tabela. Ou seja, eu tenho um parâmetro que não é obrigatório. Eu uso a minha rota para duas funcionalidades, sendo que o parâmetro não é obrigatório na nossa rota, certo? Então,
É isso. Outra possibilidade que a gente tem aqui nas rotas são as expression, né? As preg replace, que são nossas expressões regulares. A gente pode passar expressões regulares aqui dentro das nossas rotas. É só a gente aqui dentro a gente pode colocar as expressões. Eu vou dizer que a minha rota eu aceito apenas números. Eu vou tirar aqui para a gente fazer um teste antes. E eu vou tentar passar, por exemplo, uma letra aqui. Bom, pode ver que ele vai tentar procurar na nossa tabela, não vai encontrar e vai retornar vazio. Se eu disser para minha rota que eu só aceito parâmetros numéricos de 0 a 9, se eu passar um A, ele vai me retornar um erro e vai dizer que na minha rota está faltando algum parâmetro, ou seja, o parâmetro não é válido. Agora, se eu não passar, ele vai retornar todos os usuários normal, e se eu passar um parâmetro numérico, ele vai aceitar normalmente. Feito isso, é mais uma segurança que a gente tem aqui nas nossas rotas. Além de eu dizer para ele que o parâmetro ID é opcional, mas eu estou validando o tipo de entrada da minha rota. Ou seja, assim eu garanto que para cada função ele não vai jogar algum tipo de lixo ou algum caractere inválido aqui para dentro. Bom, esse era o assunto sobre rotas que eu tinha para trazer para vocês. A gente falou sobre os alias, rotas nomeadas, sobre utilização de funções aqui dentro do nosso router mesmo, ou passar controle de método. A gente falou sobre parâmetros na URL, falamos sobre parâmetros não obrigatórios e obrigatórios, e também sobre expressões regulares, que é uma segurança a mais nas nossas rotas. Na próxima aula, a gente vai falar sobre validações, que é um ponto bem importante que a gente precisa validar essas entradas para garantir que nenhum tipo de código malicioso, SQL injection ou algo do tipo que possa vir das nossas requisições. Então, essa aula era isso mesmo. Na próxima aula a gente vem com mais conteúdo. Deixa o like aí, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Falou!